até o tempo de agora, porque a gravidade desta transfiguração que foi capturado, o Senhor permitiu que fosse capturado em vídeo, é que ver esta transfiguração e zombar, caluniar e profanar esta tremenda visitação de Deus, é como se caluniasse o próprio Deus. Então o Senhor guardou isso por todos estes anos. Eu estou falando de mim mesma, não estou traduzindo porque não falo Swahili, mas estou compartilhando o que o Espírito colocou no meu coração. O Senhor guardou e escondeu esta transfiguração, embora muitas pessoas tivessem isto guardado, porém o Senhor não permitiu que fosse aberto até agora, quando a igreja estaria mais madura para ver com seus olhos aquilo que apenas 3 discípulos tiveram o privilégio de ver. Naqueles dias, quando Jesus levou os 3 ao Monte das Transfigurações, 3 que ele escolheu, lembre-se que aquela é a igreja hebreia, aqueles discípulos, eles eram hebreus, eles eram povo escolhido, eles eram judeus, e eles que estavam aguardando o Messias naqueles dias, eles que tinham a lei e os profetas, eles que liam a respeito de Moisés, as leis, seguiam as leis de Moisés, seguiam os ensinamentos dos profetas, conheciam muito bem Elias, mas não sabiam como que o Messias viria, embora eles estivessem esperando o Messias. Então, quando se aproxima o tempo de Jesus ir para a cruz, do Messias executar a redenção misteriosa que ninguém sabia como seria, embora Isaías descrevesse com clareza, a mente do homem jamais poderia conceber a forma como Deus iria redimir o homem caído. Então, antes de ir para a cruz, o Senhor faz esta misericórdia para a igreja dos judeus, para a igreja dos hebreus, levando 3 discípulos ao Monte da Transfiguração. E ali, então, aquele que andou de uma forma muito humilde entre eles, embora fizesse grandes sinais e maravilhas, o próprio Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne, aquele que dizia para eles constantemente: quem viu o Pai, viu a mim, e quem não me ouvir, não é meu, não me pertence. Aquele que ouviu e aprendeu de Deus, este vem a mim, deixando muito claro que o Pai estava nele e que ele estava no Pai. Então, embora eles não entendessem, mas poderia, para que não houvesse uma dispersão e um escândalo, quando se aproximava a cruz, o Senhor leva Jesus ao Monte da Transfiguração para testemunhar. Então ele traz os 2 que Israel seguia fielmente, Moisés e Elias, aqueles que representavam a lei e os profetas. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele traz 3 representantes da igreja dos judeus, da igreja hebraica, ali para testemunhar. Ele traz as 2 testemunhas. É por isso que é importante a igreja dos gentios entender isto. Porque embora nós tenhamos a raiz da igreja judaica, que é a raiz da aliança com Abraão, de Deus com Abraão, através da qual Deus iria abençoar todas as nações da terra, todos os povos, mas pela apostasia nós nos desconectamos. E praticamente a igreja ou anulou o Antigo Testamento, anulou a lei, ou então prega isso de uma forma desconfigurada,
corrompida para trazer o evangelho da prosperidade em termos de riquezas da terra, em termos de batalhas espirituais, e não entendendo que o objetivo de toda a lei dos profetas era apontar para a vinda do Messias e para a redenção do homem caído em Gênesis 3. Então, o mais importante que eu entendi que os profetas do Senhor estão transmitindo agora, principalmente para o Quênia, é a gravidade do que está acontecendo diante dos olhos deles. Eles têm dentro da nação deles um homem que, da mesma forma como a geração que viu Jesus achava que ele era um homem, mas quando ele leva aqueles 3 no Monte da Transfiguração, e ali ele mostra quem ele é. Ali ele é transfigurado. Aquele corpo de carne agora aparece na forma glorificada. E o Senhor traz 2 testemunhas que Israel conhecia muito bem, para dizer para eles que aquele que estava ali andando entre eles era aquele que eles haviam anunciado e haviam preparado Israel para recebê-lo. Moisés e Elias, a ponto de que os discípulos reconheceram eles, sabiam que era eles, mesmo na forma transfigurada. Vivos, os 2 estavam vivos. Em todo o tempo, Moisés e Elias estavam vivos. Então, amados, isto é muito importante entender, que o que aconteceu naquele dia é exatamente o que está acontecendo hoje. O Senhor repete agora para esta geração o mesmo evento do Monte da Transfiguração. As mesmas testemunhas que vieram testemunhar para os 3 hebreus que aquele era o Messias, que ele iria para a cruz, ele seria sacrificado como o Cordeiro de Deus, ele iria derramar o seu sangue para remover o pecado, ele iria morrer a morte para o pecado, e ele iria ressuscitar, vencendo a morte. Amados, estão falando no chat que o som está muito baixo. Então, por favor, aumente o som. Então, neste caso, mais uma vez, neste tempo, o Senhor traz à terra as mesmas 2 testemunhas que testemunharam diante dos 3 hebreus, dos 3 discípulos. E depois, quando vem Atos 1, versículo 10 e 11, eles aparecem novamente para anunciar que aqueles que todos eles com seus olhos estão vendo subindo, ele vai descer. Então, quando ele agora chega o momento deste Jesus que vocês viram subir, ele voltará, é a nossa era agora, é o nosso tempo agora. Eles aparecem novamente na terra para avisar que chegou o tempo agora dele vir e completar a obra perfeita da redenção, que agora é a redenção do nosso corpo mortal, para ser igual ao corpo da sua glória, voltando agora à imagem original com a qual Deus criou o homem, que é a sua própria imagem, mostrando de uma forma maravilhosa que o Senhor não desistiu do plano original dele, de levar o homem que ele criou à sua própria imagem e semelhança. Pelo pecado, o primeiro homem e a primeira mulher escolheram outra voz e perderam a imagem de Deus, sendo transformados agora à imagem do pecado, desconfigurados, corrompidos, não reflete mais a natureza santa, justa, pura de Deus.
a santidade do Senhor, mas agora tornaram-se filhos da desobediência, filhos da iniquidade, inimigos de Deus pelas obras más. Porque o pecado passou a reinar, mas o Senhor não desistiu do seu plano original, e quando ele vem para executar esta missão, ele traz na terra, junto com o Messias, as duas testemunhas, dizendo: este é aquele que nós anunciamos, vai e avise aos outros. Então toda a humanidade até hoje creu pelo testemunho de 3 discípulos. Porque o Senhor fala que pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, pelo depoimento, todo o assunto está resolvido. O Senhor leva 3 ao Monte da Transfiguração para revelar, primeiro, que aqueles que anunciaram o Messias estavam ali diante deles dizendo: este é ele. Ele irá para a cruz. Vocês talvez não vão entender, mas nós estamos aqui confirmando, avise a todos, que nós estivemos aqui. O Pai nos enviou para confirmar para vocês que este é aquele que eu, Moisés, anunciei. Que este é aquele que eu, Elias e os profetas anunciei. Então, todos creram pelo testemunho de 3 discípulos, até hoje. Mas quando chega em Atos 1, versículos 10 e 11, quando Jesus, depois que vem com o corpo glorioso, ele dá instrução aos seus discípulos, durante 40 dias andou com eles, explicando toda a redenção, porque ali a dispensação mudou, não era mais sacrifício de cordeiros, não era mais todo aquele sistema para a purificação de pecado, porque agora o perfeito havia se manifestado. Então, nesta hora, ele volta para o Pai. E diante de todos os olhos, ele é arrebatado. E ele é arrebatado e entra na nuvem, como está escrito em Atos 1, versículos 10 e 11. E todos estão com os olhos fitos nele, aterrorizados. Nesta hora, novamente, Deus envia 2 homens de branco, 2 testemunhas, para anunciar que este que está subindo agora, ele voltará. Então veja a atuação e a missão das testemunhas que testemunham desde o princípio, desde a queda, desde a eternidade. Testemunharam depois da queda dos anjos, testemunharam a criação da terra, a criação do homem, e têm acompanhado e sendo testemunhas de Deus em todo o tempo. Então, agora no tempo do fim, no último avivamento, quando chega a hora de completar o que Deus prometeu, a salvação, a ressurreição, o retorno do homem à sua própria imagem e semelhança, nesta hora, veja a responsabilidade desta geração. E veja o grande amor de Deus por esta geração. Nesta hora, Deus traz a terra em forma humana, para andar entre nós, para anunciar para esta geração, para toda a terra e todos os habitantes da terra, que chegou a hora agora daquele que subiu, descer, não à terra ainda, mas vir para buscar o fruto do penoso trabalho da sua alma na cruz. O Senhor envia nada mais, nada menos do que os mesmos 2 que apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração. Com isto, os profetas do Senhor disseram recentemente: isto fecha toda discussão. Não tem mais discussão de quem são as 2 testemunhas. Podem dizer o que quiserem. As 2 testemunhas, eles são Elias e Moisés, que apareceram vivos, glorificados, junto com o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias de Israel, o glorioso Cordeiro de Deus. E se eles naquele dia estavam vivos, embora eles tivessem andado nesta terra milhares de anos antes, eles estavam vivos há 2000 anos atrás. Eles vivem.
Isso encerra toda a discussão, porque o Deus de Abraão é Deus de vivos. E estes dois profetas, eles são totalmente diferentes de todos os seres angelicais, porque eles são querubins da glória do Senhor, os mesmos que fecharam o caminho. Mistérios que vamos crer, não por raciocínio lógico, mas pela fé que Deus repartiu a cada um. Então, agora, eles aparecem novamente na terra para anunciar aquele que nós anunciamos que era ele o Messias. Depois anunciamos que ele iria descer. Agora nós estamos avisando que ele está vindo. E nós estamos dando testemunho de que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este evangelho que nós estamos anunciando é o único e verdadeiro evangelho. Tudo isso que você vê na terra hoje é mentira, é engano, é falso. Somente este que está manifestando o poder e a autoridade da cruz e do sangue, a redenção eterna, foi o que o Senhor avisou, que este profeta, em Mateus, no versículo 17, capítulo 17, versículo 11, Elias viria para restaurar no tempo do fim. E ele confirma em Malaquias, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Vejam que no mesmo capítulo 17 de Mateus, o Senhor revela quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11, e o Senhor revela que eles voltarão em um tempo à terra. Qual é o tempo? Malaquias 4, versículo 5. Antes do grande e terrível dia do Senhor. E qual seria a missão deles? Restaurar todas as coisas. Preparar o caminho do Senhor. Reconciliar o coração dos filhos de Deus para o Pai e o coração do Pai para os filhos de Deus. A não ser para que o Senhor não traga maldição. Mas como poucos nesta geração estão entendendo, então, o Senhor já está anunciando que Ele está separando um povo que está reconhecendo essa voz e está preparando-os, e então Ele fará cair sobre a terra a maior tribulação como esta terra nunca viu, como está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2. Uma tribulação como nunca houve e jamais haverá. Então, amados, este evento da transfiguração, confirmando a identidade celestial que anda dentro da glória do Deus inatingível, a terrível santidade de Deus que fulmina, é fogo consumidor. E os sinais que estão acompanhando esta pregação pura do puro evangelho, um Deus sério, um Deus temível, um Deus que não brinca com a salvação do homem, porque é uma questão de eternidade, é uma questão de morte eterna, destruição eterna, sofrimento eterno, ou gozo e alegria eterna na presença de Deus. Deus não brinca, a igreja de Deus é uma igreja extremamente séria, porque ela está lidando com assuntos da eternidade. Através destes dois profetas, a humanidade está tendo, deste tempo, está tendo a oportunidade de escolher, ouvir essa voz, reconhecê-la, saber que Deus está fazendo o que Ele fez com 3 discípulos, Ele está fazendo para toda a humanidade agora. Toda a humanidade está vendo com seus próprios olhos aquilo que apenas 3 discípulos viram. Para quê? Para testemunhar que estes são eles. Estes são aqueles que Ele prometeu que enviaria para nos ajudar. Profetas enviados pelo próprio Deus do trono de Deus, glorificados, porque o Senhor não brinca com a nossa salvação. O Senhor jamais poria todo este poder num homem mortal que é seduzido por uma mulher, por um homem, pelas vaidades,
pelo dinheiro, pelas riquezas, pela própria carnalidade. O Senhor não correria o risco de colocar toda a última glória, todo o poder dele, como ele fala em Apocalipse 11:3, darei a eles poder, o meu poder. Para quê? Para sacudir os céus, para abalar o mar, para abalar os montes, para poder fazer sinais e maravilhas diante dos olhos de todos, profetas do céu, que não vão corromper e não vão pôr em risco a missão mais importante deste tempo, que é a ressurreição dos que dormem em Cristo e a transformação dos que estão vivos andando na terra e não verão a morte, para que todos agora recebam o corpo glorificado, o corpo eterno, e voltem a ser participantes da natureza divina do próprio Deus. Maravilhoso evangelho, o evangelho que se perdeu, o evangelho que foi escondido do homem, dando a ele, tirando dele, na verdade, a oportunidade de desfrutar da tremendo poder da cruz, do sangue, da morte e da ressurreição de Jesus, para agora voltar para Deus, totalmente remidos do pecado e da morte, e novamente transformados à imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu não estou traduzindo o que a Bispa Hilda está falando, não estou traduzindo nem dizendo o que os profetas falaram. Eu prestei atenção, eles mencionaram algumas palavras, então nós podemos entender que a mensagem foi especificamente para o Quênia, senão eles teriam falado em inglês. Mas a mensagem essencialmente foi: cuidado com o que vocês estão vendo. Cuidado como vocês estão lidando com a visitação, a presença destes dois profetas na terra. Cuidado quando observam esta transfiguração. Deus guardou isto. Isto aconteceu em 2011, mas o Senhor reservou este vídeo para esta última hora, quando a igreja está madura e está se preparando, está mais perto de entrar no céu. Aqueles que já reconheceram, mas ele advertiu: cuidado, porque Deus está exigindo honra e respeito e temor a estes dois seres celestiais, angelicais, os guerreiros que, depois de preparar a igreja, introduzi-la na segurança do céu, eles vão demolir esta terra com o juízo de Deus. E vão, como eles disseram agora, que o Senhor falou com eles há uma noite atrás, que eles agora vai levá-los para avivar a igreja judaica. E eles mencionaram hoje o fato do Senhor se referir à igreja de Israel como a igreja judaica. Ele está se referindo ao leão da tribo de Judá. Ele está se referindo a um povo específico de Israel. Então, amados, nós estamos vivendo um desfecho agora muito sério. É o momento em que essa geração tem que cair a ficha de quem está andando na terra, quem que eles estão anunciando. E isto está separando a presença destes dois mensageiros de Deus do céu. A presença destes dois seres angelicais, um no corpo físico e o outro no corpo glorificado. Todos já entendemos, Elias não passou pela morte. Ele tem um corpo. Moisés morreu e foi ressuscitado. Ele tem um corpo glorificado. Os dois estão partilhando o mesmo corpo físico nesta dispensação. Então, já que nós entendemos isso, o Senhor está avisando solenemente que temam estes profetas. Temam estes profetas. Não ousem brincar. Não ousem caluniar. Temam estes profetas. Então, amados,
Eu não estou traduzindo o que o profeta falou, nem o que a bispa Hilda está falando. Eu estou dando o entendimento de algumas palavras que eles mencionaram e com todos os eventos e o que o Senhor está falando através dos profetas agora, depois dessa última manifestação. E o tremendo poder de Deus levantando estes aleijados. Então, oramos no poderoso nome de Jesus, que não nos falte sabedoria, não nos falte entendimento, não nos falte o temor do Senhor, não nos falte a humildade diante de Deus, de implorar a ajuda do Senhor naquilo que ainda somos fracos, que ainda não entendemos. Vamos nos humilhar. Realmente o Quênia será cobrado muito mais, porque eles estão hospedando os profetas lá. O Senhor está fazendo sinais lá, como não está acontecendo em nenhum outro lugar do mundo. E os profetas ainda disseram: bem-aventurados os que não viram e creram. Mas quão trágico para aqueles que estão vendo e não estão crendo, se referindo a toda aquela nação que está vendo pessoas que eles viam no pó da terra levantar e andar, e ainda assim, ainda não estão crendo e estão caluniando, mostrando a inimizade do homem, a imagem da serpente contra o Deus vivo. Fechando os olhos para a maravilha de Deus e atribuindo ao diabo aquilo que é de Deus. Isto é a maior blasfêmia contra o Espírito Santo. Fizeram isto com o Senhor Jesus, quando disseram que ele fazia aqueles sinais por Belzebu. E esta geração, tragicamente, está cometendo a mesma blasfêmia que o Senhor disse que não será perdoada. Mas nós sabemos que muitos que a princípio não creram, duvidaram, o Senhor misericordiosamente concedeu a graça deles entenderem, se arrependerem, e o Senhor os perdoou. Então, vamos tomar cuidado, vamos nos arrepender, vamos andar com humildade, temor e tremor diante destes seres celestiais que gloriosamente o Senhor enviou por puro amor a nós. Uma geração perdida, uma geração totalmente distante de Deus, vivendo uma falsa religião, um falso cristianismo, mas ele veio para nos buscar. Então, que o Senhor abençoe a todos, vamos estar atentos. Se o Senhor tiver misericórdia de nós, os profetas voltarão, falarão em inglês, para que possamos entender e também sermos participantes deste temor que foi agora, nesta manhã, transmitido ao Quênia a respeito de quem é que está andando na terra. Que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigado por nos ouvirem. Aqui é a arcebispa Luciane Toledo, de São Paulo, Brasil. Shalom, amados. Que o Senhor abençoe a todos.